Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de novo para mais uma edição do People Now, onde a gente comenta o que está acontecendo no mundo em relação à gestão de gente, RH, e comentários e coisas que estão bombando. A gente traz um pouco aqui do nosso ponto de vista em relação a essas novidades, tá? Bom, meu nome é Tyler, eu estou aqui de volta, né? Eu fiquei uma sessão, algumas edições fora, né? Estou aqui de volta com o Felipe e com a Luísa, né? Vamos lá, pessoal. Então, o primeiro assunto que bombou aí semana passada, né, agora, justamente na transição, foi a questão de etarismo, tá? Então, a gente teve um caso de uma pessoa lá em Florianópolis que recebeu um e-mail, né, da parte de recrutamento de seleção, as pessoas meio que tirando sarro do fato dele ser um pouco mais velho, né? Tinha, acho, em torno de 50 anos de idade, se eu não me engano, recebendo alguma coisa como cancelada, além da idade, kkkk. E a pessoa recebeu isso no e-mail dela, tá, na verdade, dizendo que tá fora, muito velho do processo já. E isso chama a atenção da gente, né, para mais uma forma aí de discriminação e preconceito que a gente acaba tendo, que é a questão de idade, né? O que vocês viram sobre o assunto? Legal, tá? Acho que quando a gente foi trazer esse assunto, a gente viu, inclusive, outras reportagens que discutiram sobre isso, que já tinham trazido à tona a questão do etarismo, que é justamente o termo prático utilizado para falar sobre esse tipo de discriminação. E tanto a reportagem da Forbes, que discute um pouco isso, tanto outras que a gente viu. E acho que o ponto principal é, como é uma outra forma de discriminação, por que ela tem por trás, né? Quais são os preconceitos, os mitos que estão associados a esse etarismo, por que alguém com uma idade mais avançada não poderia exercer algum tipo de papel na organização, né? Então, acho que esse ponto de vista de entender o porquê por trás foi muito discutido. E um dos pontos que eu vi até numa reportagem, que foi uma pesquisa de uma consultoria, foi investigar com as empresas por que elas não contratavam pessoas com idade avançada. E ela trouxe 3 mitos principais, que é a questão de adaptação em relação a tecnologias, em relação à mudança, a questão de conflito geracional dentro da empresa, por acreditar que isso traria mais problemas dentro da organização, e a parte justamente de contato com tecnologia e como lidaria com isso. Acho que esses pontos são interessantes também para a gente entender o cenário que está inserido essa questão. Boa. Me chamou a atenção também como esse post abriu um portal para esse tema, né? Não parecia ser algo que era discutido com tanta intensidade anteriormente, daí você vê que ganhou uma repercussão gigantesca. Então, o post desse profissional atingiu quase 10 mil já comentários e tiveram várias redes de imprensa que foram buscá-lo para fazer uma matéria sobre. E aí, até dentro do que a Lu estava comentando, né? A gente viu que em uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, 78% dos profissionais com mais de 50 anos de idade afirmam já ter sofrido algum tipo de preconceito por conta da idade. E quando a gente pensa em um profissional de 45 anos, de 50 anos, são profissionais ativos, né? Profissionais que têm ali uma capacidade de trabalhar e entregar plenamente. Mas começa a abrir uma porta para um tipo de preconceito que eu acho que ainda é muito velado, né, na nossa sociedade, e que está presente nessa estrutura de trabalho também. Eu acho que esse post foi, assim, muito provocativo, de certa forma, né? Porque mostra até como, inclusive dentro das nossas estruturas de RH, de pessoas, às vezes a gente tem internalizado um jeito de olhar para os candidatos e para os profissionais que também está muito pré-formatado, né? Com essa ideia de, a pessoa já passou da idade, então ela não tem como colaborar aqui, ou tá fora da nossa faixa de salário que a gente quer investir, mas na verdade isso às vezes compete muito mais ao candidato do que a empresa em si, né? Esse negócio, né, que puxa um pouco a atenção para todo tipo de discriminação que a gente vê, né? No fundo, só muda o que é a discriminação em si, né? Quais são os pontos, né? Nesse caso, adaptação, tecnologia, esse tipo de coisa. Ou até você imagina que quer ganhar mais porque é mais velho, né? Também tem um pouco disso. Em outros casos, são outras coisas, né? Mas sempre no final do dia, a história não julgue baseado nessas características que são superficiais, digamos assim, né? A gente entende a vida de uma pessoa que trabalha em recrutamento de seleção, tá? Porque é uma função onde você precisa julgar o tempo inteiro. Isso faz parte da função. É difícil fazer isso. Então, toda hora você está eliminando gente. Querendo ou não, você vai ter lá 200, 300 candidatos para contratar um. Você vai ter que necessariamente recusar 299, vai ter que entender o porquê disso. O problema é que as pessoas continuam usando características espúrias, né? Como idade, como gênero, como raça, como
o lugar que nasceu, seja lá o que for, né? Então as pessoas, elas ficam tomando esses julgamentos baseados em características espúrias, muitas vezes com processo meia boca, muitas vezes com ferramenta meia boca, e daí dá nisso. Eventualmente alguém comete um erro, dispara errado, mas na verdade o problema não foi o disparo, né? Se imaginar, isso acontece pra caramba em todo lugar que tem isso, né? A questão toda é quando que as pessoas vão começar a utilizar técnicas um pouco mais modernas para garantir que você para de olhar essas características e começa a olhar outras características que são mais relevantes para o trabalho, né? Porque assumir que uma pessoa, porque ela é mais velha, tem mais dificuldade em tecnologia, é preconceito, né? Então, se puramente isso, né? Então, acho que eu concordo com você. Tem uma falha de processo aqui, né? A gente está chamando a atenção no resultado, mas tem uma falha de processo aqui nesse meio, né? Acho que isso é legal mesmo, né? Porque reflete algo que é um problema que é sintomático da nossa sociedade, né? E acabou chegando nessa pessoa aí especificamente, né? Também não dá pra... Porque a gente vê também pelos comentários ali na postagem... Acho que não é uma perseguição, né? Mas uma reprimenda muito forte à pessoa que respondeu assim, né? E tá certo, tem que tomar as medidas cabíveis, mas na verdade essa pessoa ela tá só trazendo um sintoma que é da sociedade mesmo, né? De como a gente trabalha com profissionais mais velhos. E por outro lado, tem um ponto interessante também, né? Que a gente começa a ver várias empresas, algumas na verdade, né? E acho que tá crescendo esse volume, de empresas que trabalham com processos seletivos voltados especialmente para populações, para profissionais que têm ali 50 mais, 45 mais, enfim. E isso é bacana no sentido de olhar para o quesito da inclusão, né? Ainda que precisa ter aquele cuidado para não ser o único critério também que chame atenção no momento da seleção, né? Até esse rapaz mesmo que publicou o post, ele comenta sobre como ele recebeu outras ofertas de trabalho e como em algum nível isso também, às vezes, parecia que foi mais pela situação em si do que por ter tido o seu trabalho avaliado. Então, na prática, a gente não quer também que essas características pessoais sejam o critério de decisão ou a favor ou contra, né? Na verdade, são só características mesmo. Enfim, eu achei bem provocativo esse post. Eu acho que isso que você comentou agora, Fê, até me lembrou uma reportagem que também comenta que teve uma lei nos Estados Unidos que estava sendo discutida sobre proibir a solicitação de informação de data de nascimento, né, de idade dos candidatos. Eu acho que isso entra num ponto muito core, que não deveria nem ser um critério nem para não passar, né, para selecionar, e muito menos para ser direcionado ou direcionar uma seleção. A gente conversou muito aqui na Mindsight sobre a questão de como você direcionar essas vagas, você acaba muitas vezes atraindo mais pessoas e conseguindo explorar esse pool de talentos que existe disponível na sociedade, mas será que a melhor forma é exibindo isso, ou teria uma outra forma de processo interno seu que você conseguisse organizar, que não desperdiçasse esse talento ao longo do processo, né? Não necessariamente eles estão se candidatando ou deixando de se candidatar no mercado. É isso aí, acho que a lógica econômica, é uma parte que obviamente moralmente é relevante, né? Mas até a lógica econômica mesmo também é relevante, que se existe discriminação, quer dizer que existem pessoas que são tão talentosas quanto, que estão sendo deixadas de lado por algum motivo qualquer, né? Que provavelmente um motivo espúrio, não tem nada a ver com o talento da pessoa em si ou a capacidade de entrega dela. Isso é um lugar para ser explorado, né? Então, isso teoricamente, as empresas que são mais inteligentes, elas conseguem aproveitar esse pool simplesmente evitando discriminar. É tudo isso acontece, né? Então, existe uma vantagem para as empresas, isso a gente eu falava em treinamento no passado e coisas assim, de que existe uma vantagem econômica, inclusive, de você garantir que as pessoas sejam discriminadas por motivos espúrios assim. Ali, claramente, você tem uma oportunidade de conseguir muita gente talentosa e muito boa, né? E, claro, como o Felipe falou também, acho que tem uma lógica aqui de as pessoas querem ser julgadas pela capacidade delas de entrega e de agregar valor, né? Também o caso desse profissional foi interessante, né? Porque ele é meio assim, tipo, pareceu assim, estão tendo pena de mim, né? Só porque eu recebi esse negócio, eles querem me oferecer uma vaga só porque ficaram com pena. Mas não é isso, né? Eu só queria, na verdade, que olhassem para mim como profissional e soubessem, meu trabalho, eu consigo agregar valor sim, eu consigo ser uma pessoa que produz, né? Que acho que essa é a lógica. Esse é o dilema de muita gente que se aposenta, inclusive, né? Que acredita que pode produzir mais ainda, mas tem pouca oportunidade, a idade de ser mais forte ainda, né? Mas as pessoas querem ser julgadas por capacidade de entrega delas, elas também não querem ser tratadas como exceção da exceção da exceção. Não chega uma hora que todo mundo é exceção também, né? Porque, querendo ou não, sempre tem um grupo que é minoritário, né? Então, acho que é isso. Essa pessoa, ela não quer receber pena, ela quer simplesmente ser avaliada pelo que ela é capaz de agregar.
Legal, pessoal. Então, esse assunto dá pano pra manga, né? A gente podia ficar aqui direto conversando até amanhã, né? Tem uma segunda reportagem aqui que a gente pegou. Foi uma reportagem da Forbes, bem grande, tá? A reportagem Líderes apontam os novos caminhos para atrair e recrutar talentos. Teoricamente é uma reportagem para falar um pouco de inovação e coisas assim. Mas na prática, a gente estava até conversando aqui antes, né? No fundo, falo que tem que dar flexibilidade, tem que tratar as pessoas como mais que funcionários, tem que ter ferramentas legais para ajudar na gestão, tem que investir nas pessoas. Assim, novidade nenhuma, né? Na verdade, esse troço aqui, eu fiz faculdade em 2002, né? Então já faz 20 anos e já era falado isso aqui, tá? Então, eu acho que também... Eu acho que tem uma dificuldade nossa aqui até de tentar entender como é que a gente avança as coisas, né? Parece que a gente às vezes fica girando em ciclo na área de gente, né? Em relação a novidades e tal. Que nem o negócio foi o assunto do People Now passado que a gente tava, que foi o negócio do quiet quitting, né? Que agora os funcionários eles fazem só o que é esperado deles e nada mais, né? Isso aí existe desde 1500, né? Antes disso, lá da pedra, tinha lá o cara que caçava só o sucinto pra comer e nada mais, né? Não é novidade, mas parece que a gente precisa criar um termo, precisa criar alguma coisa pra dizer que tem uma coisa nova, né? E acho que o que chamou a atenção nessa reportagem, na verdade, foi a falta de coisas muito diferentes. Né? Então... O que você acha? Não, inclusive, depois a gente pode disponibilizar o link aqui também, né? Mas eu acho que quando a gente traz esses temas, que eles são relevantes, são importantes de trabalhar numa empresa como um todo, é legal trazer exemplos de como foi vista uma diferença. A gente, como área de RH, é bom que a gente se provoque a partir desses pontos, né? Então, claro, quanto mais a gente conseguir lideranças inspiracionais, garantir modelos mais flexíveis, aumentar a produtividade, automatizar processos, digitalizar o RH, tudo isso é perfeito. Mas a gente precisa também de mais exemplos, né? Não só do discurso. Então, a reportagem traz algumas empresas que conduziram um projeto ou outro, mas como que isso está sendo mensurado também, né? Qual é a diferença entre fazer... O quanto que esse discurso ali também não tá realmente comportando inovação. E eu acho que é uma provocação pra gente como área mesmo, né? Nos congressos que a gente participa, nas rodas de benchmarking, o que a gente tá fazendo que é realmente inovador ali? Então, essa foi a sensação que a reportagem me trouxe. Acho que tem um negócio aqui, né, que é o... Você uma reportagem na Harvard Business Review faz uns 10 anos, faz um tempo, que era HR's Bright Shiny Things, que é as coisas bonitas e brilhantes do RH. Parece que o RH gosta de... tem um programa que faz sei lá o que e tal. Na prática, o impacto desse tamanho, mas é mais para você dizer que está fazendo do que qualquer outra coisa, né? E a gente sentiu bastante isso aqui, né? Tem uma empresa tal, que está investindo no treinamento das pessoas, porque é importante investir nelas, porque elas também colaboram com a empresa. Legal, mas qual que é o impacto real que isso tem, né? Acho que no fundo volta para a parte que a gente estava falando anteriormente, né? As pessoas elas querem ser produtivas e úteis, né? Então acho que tem uma lógica aqui de que as pessoas querem só um ambiente, elas precisam de um ambiente onde elas possam ser produtivas, úteis para a sociedade, não serem destruídas nesse caminho, elas não terem saúde suficiente, e poderem mostrar toda a capacidade delas. Acho que é isso que as pessoas elas buscam, né? Elas não querem um programa específico para ela, um detalhe da mingoca, porque tem um pouco da lógica aqui ainda que eu acho que permeia um pouco esse tipo de pensamento, que é a empresa paternalista, né? Que a gente bate nisso faz tempo, a gente continua fazendo, né? Então a gente fala que as pessoas têm que tomar mais a rédea das suas carreiras, as pessoas têm que elas mesmas buscarem mais o que elas querem, elas são as protagonistas do seu desenvolvimento, e continua trazendo coisas, olha que legal, a empresa fez uma coisa para proteger a pessoa ali, que claro, você também não quer, se tem um problema, a empresa tem que obviamente tentar resolver, mas acho que está faltando mais coisa que realmente promova para que as pessoas consigam ser profissionais mais completos, sabe? Sim, eu acho que é um bom jeito de trazer essa pauta. Eu fico pensando que sempre a gente está girando em torno do que a gente até costuma chamar aqui de critérios chaves do RH. Então, no fim, a gente está sempre falando ou da performance das pessoas e da empresa e como melhorá-las, ou a gente está falando do engajamento e de todos os novos termos que também têm surgido relacionados a isso, ou a gente está falando aqui sobre a parte de turnover, retenção e quem o contrato, se está ficando ou não. No final, a gente está girando em torno aqui, mas será que a gente está evoluindo na discussão disso e como lidar isso com
com as pessoas, muitas vezes o cenário, ele impõe que a gente olhe para isso de novo e questione a forma como a gente faz. Então, o cenário trouxe os layoffs, impôs que a gente questionasse como estava fazendo. O cenário trouxe a pandemia, impôs a gente questionar o modelo de trabalho, como isso impactava a performance das pessoas. Mas quais são as mudanças concretas que têm trazido uma evolução disso contínua, atividades que o seu RH tem feito para conseguir evoluir de fato nesses critérios? Realmente acho que essas comparações, essas coisas mais concretas têm feito falta para você olhar com esses critérios de forma que de fato evolua, né? Perfeito, eu acho que é isso mesmo. A última grande evolução que teve mesmo foi claramente o negócio do trabalho híbrido. Esse realmente foi uma evolução concreta. Vi poucas vezes no escritório, muita gente não vir mais. Isso realmente foi uma evolução concreta. Tirando isso, o resto ainda está meio etéreo, né? A gente discute muito de burnout, não sabe direito como é que mensura, como é que resolve, discute um pouco de saúde, também não sabe, discute toda essa parte de preconceitos, vieses e etc. E está caminhando um pouco para resolver, né? Como a gente consegue ver, então acho que tem muito para avançar ainda nesse negócio, né? Sim, e acho que quando a gente estava pesquisando sobre isso, até com base nessa matéria da Forbes sobre retenção e tudo, a gente chegou num artigo da SHRM que trazia uma coisa que foi até legal, uma coisa mais prática, que eu acho que é válido trazer aqui também, que é sobre como as entrevistas de ligamento, que é um processo pequeno, prático e concreto, podem trazer muitos ganhos no seu processo de retenção e redução de turnover a longo prazo. Então, acho que esse artigo, ele pontua muito como você realizar as entrevistas, entender os motivos de desligamento, transformar esses motivos de desligamento em perguntas no seu processo seletivo, para você já identificar desde lá do início se a pessoa tem ou não tem o fit com a sua empresa, você conseguir analisar e traçar planos de ação internos, é muito mais rico. Eu acho que esse foi em oposição ao que a gente viu ali na reportagem. Ele trouxe um caso concreto de como aplicar, que achei super válido. Legal, bom ponto, né, Luiz? Então, desligamento fácil, concreto, pouco recurso gasto e você tirar muitos insights, né? Um exemplo legal. Bacana, eu acho que tem o último ponto agora que a gente queria trazer aqui essa é uma reportagem na VCSA falando, de novo, é um ponto que já vem há um tempo, mas esse é sempre bom relembrar, tá? Que é a questão de focamos nos pontos fortes, ou desenvolvemos os pontos fracos, ou fazemos uma mescla, o que fazer, né? Isso aí é o seguinte, o pessoal, até em termos de performance, estudos de performance, tá? Trouxe várias práticas de gestão de performance, o que funciona mais, o que funciona mais ou menos, o que não funciona, né? E, inclusive, uma das práticas que funciona mais é trabalhar mais nas potencialidades das pessoas, né? Porque entre uma pessoa que é capaz de fazer uma certa coisa muito bem ou não capaz de fazer uma coisa bem, é muito melhor eu pegar isso aqui que ela faz bem, maximizar isso, né? E potencializar isso do que ficar trabalhando o que ela não faz tão bem assim. E eles viram que essa prática geralmente aumenta a performance da empresa, inclusive, não só das pessoas em si, tá? Então, é sempre bom lembrar isso, né? Porque quando a gente fala de feedback, você já pensa em uma coisa que está errada, que eu não estou fazendo bem e que tem que mudar e não pode ser assim, né? E, na verdade, o ponto que sempre traz, e não é novo, mas é muito difícil de aplicar, né? Que tente pegar o que você já faz bem e tentar fazer melhor ainda, que provavelmente só vai ser muito melhor do que os outros e temos que ter referência em aquilo que você já faz bem, né? E faz bem para as empresas trabalhar isso também. Acho que esse é o ponto principal ali, né? Até um ponto que eu estava pensando agora sobre isso é como também está relacionado com a satisfação no trabalho que você faz, né? Então, pensando no profissional ali que precisa desempenhar uma série de atividades, a gente mesmo, né? A gente prefere fazer as atividades que a gente gosta mais, que a gente tem uma facilidade maior em conduzir. Então, se eu puder direcionar as minhas atividades para aquilo que já são os meus pontos fortes, qual que é o meu potencial de entrega para essa organização e para minha realização pessoal também, né? Então, acho que isso é legal, traz uma perspectiva um pouco mais positiva, inclusive, para o mundo do trabalho, né? A gente foge desse escopo de tudo aquilo que a gente está devendo e foca mais no que a gente está realmente oferecendo ali como potencial. Legal, acho que é engraçado como parece até mais difícil falar pra alguém como ela pode desenvolver algo, potencializar aquela competência. É engraçado, deveria ser mais fácil, né? Mas parece mais difícil. E quando eu olho pra isso, eu penso, a gente fala muito sobre 70-20-10, metodologias de desenvolvimento, e quando você olha, como poderia ser mais fácil já pensar em novos desafios que você poderia assumir associados àquela competência, ou como você poderia estar trocando, muitas vezes mentorando alguém e compartilhando isso de uma forma que você também evolua nessa competência, deveria ser mais
mais fácil a gente pensar. E aí me veio na cabeça um outro conceito que eu acho que pode ajudar nesse ponto, que são as competências análogas, ou outras competências que têm muita relação com isso que já é seu ponto forte, que aí podem ajudar você a estar desenvolvendo e estar potencializando e aumentando esse espectro de atuação no mesmo, já que é uma coisa que você já está confortável. Acho que isso também pode ajudar você a trabalhar nos pontos fortes de uma forma geral. Legal. Acho que tem uma prática que essa sim para empresas é um troço legal, tá? Que é a questão dos cargos serem um pouco mais flexíveis. Acho que isso sim é uma tendência, que deveria ser uma tendência real, né? Às vezes os cargos são muito engessados. As pessoas gostam disso, isso que é um problema. As pessoas querem saber o que o cargo exige, qual que é o cargo, né? E ficam tentando se moldar para o cargo, né? E o cargo... E se a empresa também deixa muito aberto, as pessoas ficam bravas, porque elas querem saber exatamente o que é exigido e tal. Então, tem uma troca, tem um trade-off entre clareza e flexibilidade. Mas a flexibilidade é melhor, porque as pessoas, a grosso modo, elas têm potencialidades e vai ser muito improvável você achar uma pessoa que encaixe perfeitamente no cargo. Ela é perfeita, ela tem exatamente todas as competências necessárias, nada mais, nada menos, né? É muito improvável. Então, o que uma boa prática é? Você pegar as pessoas que elas têm muito bom, potencializa aquilo, e aquilo que o cargo, teoricamente, exigiria, o que precisa que entregue, então, às vezes também não é o cargo, a empresa necessita de uma certa habilidade, alguma coisa a ser feita, não necessariamente coloca naquela pessoa, joga a responsabilidade para outra pessoa, bota num par, bota numa pessoa da equipe, flexibiliza esse negócio de alguma maneira, muda a responsabilidade, joga para outra área. Esse tipo de prática é extremamente positivo. As empresas fazem muito pouco, porque tem N problemas, você vai mexer em remuneração, aí você trabalha com negócio de cargo, trabalha com cargo é sempre muito estresse, mas com certeza essa é uma prática de alta performance que faz muito sentido para as pessoas e para as empresas, faz tipo para os dois lados. Você não coloca em prol de manter alguma estabilidade, né? E as pessoas gostam de saber de novo qual que é o cargo que eu vou ocupar no futuro. Tem um cargo lá parado, lá estático, esperando alguém ocupá-lo. Mas eu acho que as melhores práticas, as empresas mais modernas, o que elas fazem, elas têm mais flexibilidade no cargo e trabalham um pouco essa lógica. Tem muitas posições de liderança que estão virando co-liderança. Acho que isso é uma tendência que deveria virar. Tá? Ter uma área, às vezes tem 2 pessoas são líderes, 3 pessoas são líderes, e você divide os papéis de acordo com o que as pessoas fazem de melhor e conseguem entregar mais. Isso faz muito sentido, isso deveria ser uma tendência, claramente. Não é ainda porque a gente gosta de estabilidade em algum nível, mas com certeza as empresas mais modernas estão indo para esse lado, sabe? Acho que até uma tendência que está vindo para acompanhar isso de alguma forma é a parte de estruturas matriciais de organização. Em algum âmbito, você conseguir alocar as pessoas em projetos de uma forma que você cubra isso, identifique, que a gente está falando até de gap coverage, você conseguir cobrir todas as competências necessárias para realizar um projeto com pessoas diferentes. Acho que é um caminho que talvez em algum momento a gente consiga alcançar com essa evolução das estruturas ágeis, estruturas matriciais, que tem muitas complexidades, muitas dificuldades para implementação, muita confusão, mas que pode caminhar de alguma forma para atender isso em algum momento. Perfeito. É isso aí. Gosto bastante dessa ideia, tá? Tem um princípio de humor até, o pessoal lá fora chama que é o Peter Principle, o princípio do Peter lá e tal, que é as pessoas são promovidas até o seu nível de incompetência, né? Aquelas pessoas competente promovida, não é tão competente assim, então para ali, né? E aí, né? O que você faz, né? Então o certo é, eventualmente, você não fica tentando mudar as pessoas, né? Muda o cargo, muda um pouco a responsabilidade, aloca mais para cá, aloca mais para lá e garante com que o negócio flui. Tá? Isso é bom para as pessoas, isso é bom para as empresas também. Tá? Então é aí que a gente deveria trabalhar. E acho que isso, pessoal, até puxa um pouco para nossa indicação de hoje, né, Luísa, de conteúdo? Perfeito. Hoje a gente trouxe uma indicação que é um livro combinado um pouco com assessment, né? É o livro Descubra Seus Pontos Fortes. Ele já foi muito famoso em algum nível, já foi bastante comentado. E é um livro que você consegue tanto identificar os seus, entender com mais profundidade, identificar todos os pontos que a gente trouxe aqui para quem sabe aí traçar um plano de desenvolvimento para desenvolver os seus pontos fortes e tá potencializando o que a gente acabou de trazer aqui. É uma ferramenta, acredito, aí de indicação de conteúdo hoje. Exatamente. Como seus pontos fortes é bem legal, tá, pessoal? É lá do Dr. Clifton, né? O Clifton, ele morreu, acho que em 2012, 2013, faz um tempo, verdade, mas o Marcus Buckingham também tem outros livros do setor, né? Tem livros de pontos fortes para empreendedorismo, tem os pontos fortes, tem outros, tem até os pontos fortes 2, que eu não lembro se foi lançado no Brasil, mas o original já é legal o suficiente, já traz bem o conceito, tá? Eu usava muito com as equipes lá em 2008, lá, faz um tempo já. Então é bem legal, tá, pessoal? O pessoal é bacana mesmo, o Buckingham é bem bom como autor, tem bastante livro já, o Dr. Clifton já morreu, mas também deixou algumas coisas, vale a pena ler. E eu começaria, pegue os pontos fortes, não pegue usado, tá? Porque se pegar usado você não vai fazer o teste, né? Esse aí é o livro que realmente vale a pena comprar novo. Usado tem os conceitos, seus pontos fortes, mas nem tem os seus, tá? Então
te recomenda realmente se for comprar um novo, senão você perde um pedaço do valor, tá? É sempre bom lembrar aqui, tá? E com isso chegamos ao final do People Now de hoje, tá, pessoal? Então, se você gostou aí, compartilha, dá joinha, liga o sininho, faz aquela coisa toda, tá bom? E nos vemos até a próxima edição. Valeu! Valeu!